Que bom poder passar esse tempo aqui com vocês, poder estar ontem à noite aqui, hoje pela manhã, falando um pouco sobre o projeto missiológico de Deus. Eu apresentei para vocês ontem à noite o trabalho que nós fazemos na África e também o trabalho que nós realizamos no Nordeste do Brasil. Hoje pela manhã eu apresentei a vocês, aqueles que aqui estavam, o trabalho que nós realizamos no Haiti, na construção de orfanatos e igrejas. E agora, antes de ler e pregar, eu quero apresentar para vocês um projeto, chama-se Freedom for Dalit, Liberdade para os Dalits. Eu não sei se você já ouviu falar dos Dalits. É um grupo na Índia de 327 milhões de pessoas. Eles não são considerados castas na Índia. Você sabe que a religião da Índia é a religião hindu, e os Dalits não fazem parte de nenhuma das castas, portanto eles são considerados sujeira dos pés de Deus. Então não são considerados nem como seres humanos. Existe na Constituição um direito dos Dalits à educação e ao saneamento básico. Isso está na Constituição da Índia, que foi conquistado por missionários e também por Indira Gandhi. Só que na Índia a religião é mais importante do que o governo. Então a religião hindu, ela os governantes da nação da Índia, eles pertencem à religião hindu. Então o que importa não é a lei do país, o que importa é a lei da religião. Portanto, os Dalits continuam sem direito à educação e sem direito a saneamento básico, mesmo que na Constituição do país está escrito que eles têm direito a isso. A religião lá fala mais alto. Nós trabalhamos com esse projeto desde 1997, quando eu conheci esse projeto, quando aqueles missionários australianos foram queimados pelos Dalits dentro do carro. O casal de australianos com seus 2 filhos, um de 9 anos e um de 6 anos, foram queimados vivos pelos Dalits. A partir daquele momento, de fevereiro de 1997, começou um movimento de libertação dos Dalits. Eles mesmos procuraram a Igreja Evangélica da Índia e disseram: nós não temos como mudar, somos velhos, mas por favor, peça para a igreja do mundo que salve e liberte os nossos filhos e que liberte também as nossas mulheres. Então nós começamos esse trabalho junto com um pastor chamado Joseph Souza. Ele é um Dalit, ele mora na cidade de Hyderabad, capital de Andhra Pradesh, próximo ao sul da Índia, e estamos trabalhando com ele no resgate dessas crianças. Então eu vou mostrar para você. Nós tivemos agora em julho, cada ano eu levo uma caravana de pessoas para a Índia. Essa é uma aldeia chamada Kolur. Nós temos 107 escolas na Índia. Cada escola nós construímos para dar educação para pelo menos 1.200 crianças. Começa na primeira fase com 400 crianças, aí construímos o segundo e o terceiro piso da escola para poder educarmos 1.200 crianças. Essa aldeia Kolur, ela fica a 360 quilômetros de Hyderabad. Esse é o único prédio que tem na aldeia de alvenaria. Então a gente tem que alugar algum lugar, resgatar algumas crianças para que o governo nos permita começar a construção de uma escola. Então nós temos aqui nessa aldeia, embora tenha centenas de crianças, nós temos 86 crianças já resgatadas. Essas são as crianças resgatadas nessa aldeia de Kolur. Nenhuma dessas crianças podem ser vendidas à prostituição. Nenhuma dessas crianças podem ser vendidas à escravidão, porque nós temos o documento dessas crianças, elas pertencem à igreja do Senhor Jesus hoje. Então, nós temos 32 mil crianças que já foram resgatadas, que não podem ser usadas
como crianças Dalits para o comércio da prostituição e nem os garotos para a escravidão nas minas, nas pedreiras e produzindo carvão. Então essas crianças pertencem ao movimento chamado Good Shepherd. Naquela foto passada você vai ver aqui, Good Shepherd School é um ministério que foi criado chamado Escolas Bom Pastor, que é ligado à OM Índia, que cuida de todo esse ministério de abertura e educação, abertura de escolas e educação dessas crianças. Essas crianças, graças a Deus, nós encontramos essas crianças em situações precárias. Aí você pode ver, é uma transformação de comunidade. Não sei se vocês perceberam de ontem para cá, esses trabalhos que eu faço com essas equipes que me acompanham, é um trabalho de evangelho integral. Eu não acredito em um evangelho parcial. Eu não acredito que Jesus nos salvou só para nos levar para o céu. Não acredito que Jesus veio a essa terra só para morrer e para perdoar os nossos pecados, para a gente um dia morar no céu. Se assim fosse, eu acredito que o dia da sua conversão, imediatamente Deus mandaria um raio na sua cabeça e você já iria para a glória. E nós, os pastores, teríamos uma outra estratégia de batismo. Na hora de batizar, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhava o camarada lá e segurava até que ele viesse morrer. E a gente dizia assim: estou te matando e estou te fazendo um favor, porque aí você não corre o perigo de desviar, já vai diretamente para a glória. Então, Jesus nunca disse: eu vos farei pescadores de almas. Isso não está escrito na Bíblia. Mateus 4,19, Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não veio apenas para salvar a alma das pessoas. Jesus veio para salvar o homem completo. Essas pessoas precisam de educação, essas pessoas precisam entender o significado da sua existência na terra, essas pessoas precisam ter uma profissão, precisam se sentir alguém e desenvolver o chamado que Deus plantou dentro delas. Então eu creio em um evangelho integral. Esta é a razão porque eu não apenas prego o evangelho nesses lugares. A gente constrói escolas, abre poços, constrói igrejas, tem a visão de alcançar o homem todo. Por isso eu faço parte desse ministério na Índia. Aqui você pode perceber quem é que está feliz aí, né? São meus filhos, tem um monte deles, e a gente dá roupa. O ônibus passa 7 horas da manhã pegar essas crianças, e eles almoçam, tomam um café da tarde. Todos eles aprendem bilíngue. A escola, ela ensina no hindi e ela ensina no inglês. Então essas crianças, é a coisa mais linda você ver essas crianças lendo para você em inglês e citando textos da Bíblia em inglês. É muito maravilhoso. Deus está levantando uma geração diferente. Essa é a escola que a missão a qual eu sou diretor, que é uma missão de uma denominação chamada O Brasil para Cristo, uma igreja chamada O Brasil para Cristo, nós estamos construindo essa escola. Por quê? Porque eu, como diretor do projeto, está quase terminando já essa escola, essa é a segunda, né? Eu, como diretor de uma agência missionária que pertence a uma denominação, seria assim uma contradição eu desafiar a igreja evangélica cristã, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, quadrangular, e dizer: vamos construir uma escola na Índia, sem que a minha própria denominação não tenha construído nenhuma escola. Então, essa é a segunda escola que nós estamos edificando na Índia, sendo exemplo para poder desafiar outras denominações, para dizer: vocês também podem construir escolas na Índia. E essa escola aqui, ela está tendo o primeiro passo dela agora, é para 400 crianças. Depois eu vou mostrar para vocês como são as outras escolas. As mulheres que nascem no Brasil deveriam dar glórias a Deus, porque lá quem bate concreto e quem carrega o concreto todo são as mulheres. Ô glória, quer mudar para lá, né, camarada? Os homens só montam a estrutura e as mulheres são elas que carregam, que quebram, que fazem o concreto. É uma coisa assim de doido. Então aqui está
essas crianças. Isso aqui é um templo das avadassas. Avadassas é o nome dado às prostitutas do templo. Então, na Índia, existe 250 mil templos de avadassas. Eu não estou falando 2.500 templos, nem estou falando 25 mil templos. Existem 250 mil templos de prostituição na Índia. Nessa nação de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, existem 250 mil templos das avadassas. Esse templo, ele está no sul da Índia. Nós entramos esse dia e esse guru nos permitiu entrar. Essas crianças são levadas por votos dos pais, das mães. 98% dessas crianças são Dalits. Elas são entregues nas mãos desses gurus com os seus 6 anos de idade. Elas são treinadas e quando elas chegam aos 9 anos, com 9 anos de idade, começa o processo de prostituição dessas crianças. Só nesta cidade de Hyderabad existem 200 templos de prostituição. 200 templos hindus de prostituição, só na cidade de Hyderabad. As crianças Dalits, elas são diferentes de todas as outras crianças na Índia. Elas são impuras. Então, uma criança Dalit não pode tocar em uma criança de outra casta. E o meu questionamento à liderança evangélica da Índia foi: se os Dalits são impuros, porque lá tem assim, se o vento vem contra você e tem um Dalit na sua frente e o vento passou no Dalit primeiro e aquele mesmo vento bateu em você, você precisa passar por um ritual de purificação, porque o vento trouxe a impureza do Dalit para você. Então é uma coisa absurda. Se eles pegarem um Dalit escutando o livro sagrado da religião hindu, esse Dalit pode ter a sua orelha cortada. Eles não podem ter acesso à religião, ao escrito hindu da religião hindu lá na Índia. Então é uma coisa assim, isso é mais forte no norte da Índia, não tanto no sul, mas muito forte no norte da Índia. E então a minha pergunta foi: se as meninas Dalits são impuras, por que esses homens das castas superiores, da casta que foi feita da cabeça, dos peitos e do peito e dos pés de Deus, por que eles entram em um templo e eles se prostituem com as meninas Dalits uma vez por ano ou 2 vezes por ano e eles não se tornam impuros? Sabe qual foi a resposta? É por isso que os templos são construídos. É por isso que a casta superior procura um templo para se prostituir com as crianças Dalits, porque em prostituindo-se dentro do templo, o templo santifica essas meninas e elas não passam a contaminação para esses homens. É um absurdo. Isso precisa parar na Índia. Isso tem que ser quebrado na Índia. Nós estamos lutando. Não sei se você colocar no Google ou no YouTube, você vai ver alguns pastores indianos sofrendo muito, apanhando, porque eles estão lutando para que esses templos de prostituição sejam destruídos. Teve algumas igrejas que ficaram tão revoltadas em alguns estados da Índia que eles acabaram usando de violência. Os irmãos usaram de violência e destruíram os templos, porque eles não estavam mais suportando ver essas crianças sendo abusadas, usadas por esses homens. Então eu vou mostrando para vocês. Aqui é uma outra escola que você já vê um piso superior. Essa escola tem 800 crianças. Essa já tem o 3º piso. Essa escola tem 1.200 crianças. Essas são as professoras. Ninguém pode ser professor em nenhuma dessas escolas se, em primeiro lugar, não for cristã, e em segundo lugar, não ficar pelo menos 3 anos sendo treinados na base da OM, que é a Operação Mobilização Índia, em Hyderabad, para depois ser professor, porque você está lutando com uma cultura de 3.000 anos, e você precisa estar muito alicerçado na palavra de Deus para ensinar uma cosmovisão cristã em um mundo hindu. E esse pastor aqui, ele é aqui de Anápolis, pastor Adilson, pastor da igreja Assembleia de Deus de Vila Góes, na rua 8,
ele nos acompanhou nessa caravana, 15 pastores me acompanhou nessa caravana, e ele também nos ajudou muito em um outro projeto chamado Tráfico de Crianças. Ele levou uma oferta maravilhosa para nos ajudar a resgatar essas crianças. Aqui são as salas de aulas, por idades, né? Essa é uma outra escola, esse aqui é o grupo que nos acompanhou, pessoas da Quadrangular, pessoas do Refúgio, pessoas da Assembleia de Deus de Santos, da Igreja Batista de São José dos Campos, Igreja Presbiteriana, enfim, vários pastores que nos acompanharam para conhecer o projeto. Essa é uma comunidade transformada. Nessa comunidade, as mães das crianças se converteram, aprenderam uma profissão. A gente tem um curso profissionalizante em cada base dessa, e essa senhora, a missão empresta $150 para ela, tem um ano para pagar. Então a gente não dá para gerar responsabilidade, então a gente empresta e ela tem um ano para pagar $150. Aí ela começa um negócio, e ela começou primeiro numa barraquinha vendendo fruta, aí o negócio expandiu e começou a vender sapato, sandália, e ela está feliz da vida. Esse daqui comprou uns chipzinhos de cartão com $100, foi vendendo, hoje tem a sua lojinha de celular. Era uma pessoa no lixo, essa pessoa foi encontrada no lixo. Dalit vive do lixo, vocês sabem disso. Vivem de esmolas, vivem limpando fezes. Isso aqui é um grande orgulho para o pessoal dessa comunidade, porque é um Dalit que já tem o seu próprio negócio. Esse aqui, se você for com a sua juba lá, ele dá um trato legal na sua juba, arruma legal o seu cabelo, né? É boa, né? Essa aí é uma senhora, serva de Deus também, uma das avós das crianças. Essa é uma igreja da cultura Telugu. Eu fui pregar para esse pessoal. Aqui eu estou pregando em português, um meu amigo traduz para o inglês e o pastor traduz para a língua Telugu. Entre essas mulheres que estão aqui, 9 delas são mães prostitutas que se converteram, e através dessas mães convertidas a gente consegue entrar naqueles templos e resgatar os seus filhos que são prometidos à prostituição. Então a gente não pode entrar nos templos e resgatar aquelas crianças. A gente tem que trabalhar com as mães dessas crianças, conscientizar as mães dessas crianças, levá-las para o Evangelho. Nós alugamos casas, essas casas servem para pegar essas prostitutas da rua, mas o nosso alvo principal, claro que são essas mulheres, é por isso que algumas delas estão aqui, mas o alvo principal é pegar uma carta de autorização para que essas mães nos permitam ir e entrar nesses templos e resgatar essas crianças antes que seja tarde demais. Então nós temos esse projeto chamado Tráfico de Crianças na Índia. Eu não tenho permissão para colocar foto, inclusive tem 2 brasileiros que trabalham com esse projeto. A gente não pode divulgar, porque é como você mexer com uma espécie de cracolândia, com tráfico de crianças no Brasil também. Você corre risco, né, sérios. Então a igreja do Goiás, nós deixamos agora $11 mil lá para esse projeto, e a igreja aqui do estado de Goiás, desses $11 mil, deixaram $5.200, representando 2 pastores que foram lá. Então foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos lá. Aqui é o culto, né, na base da OM, nessa língua Telugu, ok? Uma santa ceia que nós tivemos, tá bom? Mais ou menos para vocês conhecerem um pouquinho onde nós estamos inseridos e trabalhando lá. Ok, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós já oramos aqui pelo Haiti, oramos pela África, oramos pelo Nordeste do Brasil, e eu gostaria que você me ajudasse orando pela Índia. Ali está uma bandeira da Índia, e nós vamos orar por essa nação. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Pai, nós estamos em uma conferência missionária, e nós queremos levantar agora, nesse momento, um clamor pela nação da Índia. Senhor, eu quero te louvar por pessoas do mundo todo que o Senhor tem levantado para ajudar a resgatar as crianças Dalits na Índia. Obrigado pelas igrejas na França, pelas igrejas na Alemanha, nos Estados Unidos. Obrigado, Senhor, pelas igrejas no mundo que o Senhor tem levantado. E nós já temos mais de 100 escolas construídas naquela nação.
Obrigado, Senhor, pela missão que o Senhor confiou a mim e ao meu pastor, de sermos o representante da liberdade para os Dalits nos países de língua portuguesa. E nós te pedimos, levanta igrejas nessa nação brasileira, levanta ministérios da nação brasileira, que se envolvam com o projeto Liberdade para os Dalits, Senhor. Que se envolvam, Senhor, para que mais crianças sejam resgatadas. Senhor, nós estamos lidando com principados e com potestades, mas nós não tememos, porque nós sabemos que Tu já despojou tudo isso naquela cruz. O Senhor despojou principados e potestades, os expôs publicamente em vergonha, triunfou sobre eles na cruz. E à medida em que a Tua igreja vai entrando, essas forças vão perdendo as suas posições e a igreja vai conquistando territórios. Visita a nação da Índia, Senhor. Liberta esse povo da idolatria. Liberta esse povo do hinduísmo, Senhor. Senhor, mostra para eles que o Evangelho é que pode trazer libertação dessa escravidão espiritual. Lava esta nação no Teu sangue. De forma especial, o povo Dalit, Senhor. Quase 330 milhões de pessoas que vivem nas ruas, que vivem do lixo, que vivem limpando fezes, que não tem uma perspectiva de vida, que pensa que nasceu para ser pior do que um animal. Que a luz do Teu Evangelho brilhe na mente deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz isso. Usa a gente, Senhor. Usa as nossas vidas. Me dê graça, Senhor, para poder fazer mais alguma coisa. Em nome de Jesus nós pedimos que assim seja. Declaramos a Índia uma nação lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Declaramos os Dalits libertos pelo Teu poder. Faz dos Dalits um troféu de glória em Tuas mãos. Em nome de Jesus de Nazaré. Para a glória e para o louvor de Deus. Amém. Amém. Diga à pessoa que está do seu lado aí, não esqueça dos Dalits não, por favor. Ore pelos Dalits. Nós estamos lançando uma rede. Se você entrar no Facebook, colocar lá Freedom for Dalit, já existe uma página no Facebook que nós estamos trabalhando, mas nós estamos fazendo uma network Freedom for Dalit em Brasil, uma rede na internet. Dessas 32 mil crianças, 40% ainda não tem adoção. O custo dessas crianças mensal é de $20, para pagar os seus professores, para dar comida, para dar roupa, educação. Nós gastamos $20 por mês. 40% delas ainda não são adotadas. Então, você através do Facebook já pode começar a pedir informações e logo, eu acredito que no mais tardar no final desse ano, esse site de adoção de crianças Dalit já vai ser lançada no Brasil. E você pode entrar, ver as fotos, ver a idade, adotar por 12 meses, 24 meses, 36 meses, é o tempo que você sentir no seu coração. E mensalmente você recebe uma carta dos professores, dizendo como estão essas crianças, como estão nas escolas, como estão as notas. Você pode dar um puxãozinho de orelha. E uma vez por ano você pode ir para a Índia e ficar uma semana com essa criança na base da OM. Tá bom? Então eu espero que você possa se interessar por isso e nos ajudar nesse projeto. Eu tenho uma notícia boa. Todos os dias na Índia se convertem pelo menos uns 200 Dalits se convertem ao islamismo. Aproximadamente uns 200 Dalits se convertem ao budismo. E todos os dias 5.000 Dalits se convertem ao Evangelho de Jesus. Todos os dias. Eles continuam morando nas ruas, sem casa, mas eles já estão abrindo seus corações para Jesus. Tem 89 milhões de Dalits que já confessam Jesus como Senhor das suas vidas. Deus está fazendo coisa linda. Eu espero que você venha nos ajudar. Vamos ao texto, João capítulo 4. O versículo de vocês é o versículo 35, que eu vi ali. Levantem os olhos, erguei os olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Vocês sabem que Jesus está se referindo à multidão da cidade de Sicar. O versículo 30 diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Enquanto essas pessoas estão vindo da cidade, Jesus faz a pergunta e diz: vocês não estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa? Dê uma olhadinha,
Ou seja, olhe para esse povo todo que vem vindo da cidade. Essa mulher está trazendo a cidade inteira. Levante os olhos de vocês e percebam que a seara já está prontinha para a ceifa. Os seres humanos estão aí, as pessoas estão aí prontas para serem evangelizadas. O versículo de número 34, Jesus diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que me mantém vivo, o que me sustenta, o que me alimenta é fazer a vontade de Deus. Jesus está falando de uma outra comida. Versículo 32, Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vocês só conhecem essa comida que sacia a fome do físico. Vocês conhecem a comida que dá vida biológica. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e essa comida é o que me sustenta. Essa comida é que vocês precisam conhecer. Os discípulos perguntam assim: puxa, será que alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus então tem que dizer: a comida que eu estou falando é uma comida que revela o significado da sua existência na terra. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta, o que me fortalece é fazer a vontade do meu Pai. Por que Jesus fala de comida em um contexto de evangelização? Eu quero pensar um pouco com vocês, primeiro no sentido pessoal, e depois aplicar isso aqui para a vida da comunidade, para a vida da igreja. Eu tenho pelo menos 3 razões porque eu me alimento. Eu não sei, quem sabe alguns de vocês têm 4, têm 5, quem sabe alguns têm 10 razões porque se alimentam. Eu tenho apenas 3 razões porque eu me alimento. Em primeiro lugar, eu me alimento porque eu tenho necessidade de me alimentar. Eu acredito que você também. Você se alimenta porque você tem necessidade de se alimentar. Porque se você deixar de comer, o que vai acontecer com você? Você vai começar a definhar, você vai começar a ficar fraco, o seu sistema imunológico vai ficar debilitado, você vai ficar um alvo fácil de vírus, de tantas outras coisas, e você pode vir a óbito, você vai morrer, porque se você não comer, você vai perder a sua saúde, como consequência, você vai perder a sua vida. Então a primeira razão porque eu como, é porque eu tenho necessidade de comer, porque se eu não comer eu estou perdido, né? Eu preciso comer. Se você não come, vai ficando... eu lembro uma vez que eu morava na América Central, e aí um daqueles pastores ali de um país ali, vizinho da Guatemala, eles me ligaram e disseram: vem aqui pregar, precisamos de você aqui pelo menos 6 dias, aqui tem muito drogado, muito bandido, lemos o seu livro, vem aqui, não se preocupa que nós vamos cuidar de você como se você fosse um anjo. E aí eu fui, e eu fiquei lá 6 dias, deixei a minha esposa grávida na Guatemala, e eu fui para esse país. Uma semana depois eu cheguei, magro, anêmico, com os olhos fundos, meio assim amarelão. Minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, o que é que fizeram com você? Eu disse assim para ela: olha, Lohama, é o seguinte, Deus pode me enviar para qualquer lugar do mundo que Ele quiser, mas eu nunca mais na minha vida quero ser tratado como anjo. E lá eu descobri que anjo não come, não bebe, não dorme, não descansa. Então, e Deus tem ouvido a minha oração, né? Onde eu chego hoje, as pessoas me respeitam como anjo, mas me tratam como seres humanos, né? Principalmente o Luiz e a Margarete, que estão aqui, que são meus amigos lá de Goiânia, vieram me buscar. Eu sempre chego na casa deles, eles já sabem, me respeitam como anjo, mas me tratam como ser humano. Então hoje eu fui tratado muito bem como ser humano, né? Muito gostoso. Quando chegar um missionário, um pastor, aí não pensa que ele é anjo, não. Ele come, ele bebe, ele precisa descansar, tadinho, né? Respeite-o como anjo, mas trate como ser humano. Então eu fiquei muito debilitado. Lembro uma vez, quando eu me converti em uma casa de recuperação. Eu fui menino de rua por muitos anos. Eu tenho um livro meu que está na 9ª edição, e ele está esgotado, e a editora Mundo Cristão está trabalhando rapidamente para ver se ainda esse ano a gente consegue lançar essa 9ª edição desse livro.
E eu conto um pouco da minha vida nesse livro, como menino de rua, como os períodos que eu passei na FEBEM, na prisão, como General Carneiro em Sorocaba, FEBEM na Celso Garcia em São Paulo, essas cadeias de menores, como que isso destruiu o meu caráter, como que eu me tornei muitas vezes pior do que eu era quando eu entrava nesses lugares. Aí o fato é que com 18 anos eu me converti, fugido da polícia, drogado, Jesus me salvou, e eu fiquei apaixonado por Jesus, foi uma coisa assim, maravilhosa. Só que nesse lugar, onde eu fugi para essa casa de recuperação, todo mundo lá via anjo, todo mundo via anjo, todo mundo orava, eu vejo um anjo, e eu ficava com o olhão arregalado, porque eu queria ver o anjo também. Eu não entendia nada de igreja, de evangelho, eu só sabia de uma coisa: Jesus tinha me salvado, eu estava apaixonado por Jesus, e eu queria saber como é que eu fazia para ver os anjos também. Só tinha um anjo lá que eu tinha medo dele. Tinha um rapaz lá que ele vinha rodopiando assim e tal, e ele dizia: eu estou vendo um anjo, e esse anjo tem uma bandeja na mão, e tem um bisturi, e esse anjo vai operar. Na minha cabeça, eu não entendia nada desse negócio de que Deus vai operar. Na minha cabeça, bisturi e operar é cirurgia, meu amigo. Então, bisturi é para abrir a carne, não é? Uma bandeja com bisturi e o anjo vai operar. Eu dizia: Deus me livre esse anjo chegar perto de mim. Desse anjo eu tinha medo, que eu não entendia nada. Mas eles viam um cavalo de fogo, tapete de fogo, e eu não via nada. Um dia eu cheguei para o obreiro lá, um obreiro chamado Jorge Mota. Eu falei assim para ele: escute, por que vocês tudo vê anjo aqui e eu não vejo anjo? Aí ele falou bem assim: é que você tem que jejuar. Eu falei: mas eu jejuo aqui 8 vezes, terça e sexta, 8 vezes por semana. Eu jejuava naquela casa de recuperação, toda terça e toda sexta, e era da meia-noite às 6 da tarde. De livre e espontânea pressão a gente jejuava, porque não tinha comida. Então tinha que jejuar mesmo, né? E eu não via nada. Aí ele falou: não, tem que ser um jejum assim mais prolongado. Eu falei: como é que é? Você vai ficar muito tempo sem comer, 2 dias, 3 dias, sem beber água, sem comer? Você só faz o seguinte: toda vez que você sentir assim uma tonturinha e tal, você vem e coloca a cabeça aqui debaixo da torneira, abre a torneira, que vai dar uma refrigerada. Então eu nem preciso falar para vocês que eu vivia mais com a cabeça debaixo da torneira do que em qualquer outro lugar, né? Passou o primeiro dia, segundo dia, e eu orando: Senhor, manda o anjo. Cadê o anjo? Eu chamava até anjo de mané, eu não sabia falar direito. Quando eu me converti, meu português era morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, é isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado? Era assim que eu falava. Aí eu orava, eu dizia: e aí Deus, tá ligado qual é que é, meu coroa morou, tá na maior presepada e tal. Eu orava assim, eu não sabia falar de outro jeito. Aí os obreiros passavam e diziam assim: sai trevas, em nome de Jesus. Não tinha mais trevas, eu já conhecia Jesus, eu só não sabia falar. Eu fui criado no mundo do crime, né, nesse mundo dessa linguagem. Agora eu conhecia a Bíblia, então à medida em que eu fosse lendo a Bíblia, a palavra de Deus ia mudando o meu vocabulário. Até então eu só falava daquele jeito porque era a única linguagem que eu entendia. Mas para esses crentes fanáticos que estavam lá, eu tinha que mudar de uma hora para outra. De que um dia para o outro o meu vocabulário tinha que ser todo cristalino, evangélico, esse nosso evangeliquez. Eu não sabia nada disso. E eles repreendiam: sai trevas, em nome de Jesus. Tá bom, tem muitas pessoas que não entendem nada, né? Que o importante não é Deus arrancar você das trevas. O importante é Deus arrancar as trevas de dentro de você, né? O importante não é Deus tirar você do mundo. O importante é Deus tirar o mundo de você. Então Deus arrancar você das trevas e Deus tirar você do mundo é instantâneo. Mas Deus tirar o mundo de você e Deus tirar as trevas de você é um processo chamado regeneração. Isso leva tempo. E infelizmente tem muitas pessoas na igreja que não sabem essa verdade e quer reformar as pessoas por lá de fora, sem que elas sejam transformadas por lá de dentro. E essa é a razão, porque tem muita gente desviada lá fora, porque se decepcionaram com a igreja, porque receberam apenas uma reforma. E nós não podemos reformar as pessoas, é o Espírito Santo que transforma as pessoas de dentro para fora, de glória em glória. Mas Deus teve muita misericórdia de mim, eu aprendi a ter paciência com esse pessoal lá.
E o fato que eu estava passando do terceiro dia, já entrando no quarto dia, e eu dizia para Deus, eu não estou vendo anjo, estava quase tipo de bêbado já, de fome, magro. Eu lembro que eu passei perto de uma árvore e eu desmaiei, puf, apagou. Eu caí assim, tinha chovido, estava tudo cheio de lama, eu caí na lama. Eu não lembro quantas horas que eu fiquei lá. Eu só acordei com um monte de obreiro do meu lado assim, e para mim estava tudo fofinho. O que eu sentia é que estava tudo fofinho, também até a orelha de lama. Estava tudo fofinho, eu acordei. E aí o Jorge disse, ele está de jejum. Aí um engraçadinho lá disse assim, eu acho que ele foi arrebatado. Aí correu esse negócio, foi arrebatado. Me levaram, tomei um banho, me deram uma sopa, fortaleci um pouco. E aí me levaram para o culto, no sistema de entrevista. E chega lá e esse obreiro, o Jorge Mota, chegou para mim, então, meu irmão Edson, conta para a gente, como é que foi o seu arrebatamento? Falei, arrebatamento, o que é isso? Não, para onde é que você foi? O que você viu? Falei, eu não fui para nenhum lugar. E eu não vi nada. Não, mas você não viu nada? Falei, não vi nada. Aí ele olhou assim para mim, olhou para os irmãos, uns 70 jovens que estavam na casa de recuperação. Então, o que você ouviu? O que Deus falou com você? Falei, eu também não ouvi nada não. Você não viu nada e não ouviu nada? Eu não vi nada e não ouvi nada. E o que você sentiu? Falei, eu só senti que estava tudo fofinho. Eu só senti que estava tudo fofinho. Eu sei que terminou a entrevista com a maior decepção. Como que se eu fosse o cara mais carnal do mundo, porque eu não vi anjo, eu não vi visão, não ouvi nada, não vi nada, não senti nada. E eu fiquei pensando, sabe, por que eu nunca vi anjo? Tem 25 anos que eu prego o evangelho, eu nunca vi anjo. Eu sei que tem anjos aqui hoje. Eu nunca vi. A turma vê cavalo de fogo, eu nunca vi nenhum jumento de fogo. Nunca vi nenhuma galinha de fogo assim, pulando. Nunca vi nem uma pulga de fogo. Nunca vi nada. E pouco tempo depois eu descobri que eu não preciso ver nada. Eu não preciso que apareça um anjo aqui para dizer, Edson, você é muito amado por Deus. Aí eu vi um anjo, eu vou consagrar minha vida para Deus. Eu não preciso disso. Eu entendi Romanos 5, versículo 8, que Paulo diz assim, Deus já deu prova do seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu não preciso de nenhuma prova mais. A cruz já provou o tamanho do amor de Deus por mim. Eu não preciso que venha alguma coisa, um querubim com 200 olhos, 160 asas para dizer, Edson, eu vim para dizer. Se eu ver um bicho desse, eu saio por aquela porta arrebentando aquilo no peito. Um querubim com 200 olhos, 150 asas. Tem gente que precisa passar por essas coisas para dizer, e agora eu entendi que Deus me chamou. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, Deus escolheu você. Você não precisa ter uma experiência por lá de fora angelical para obedecer o chamado de Deus. Simplesmente, se você crê na Bíblia, você vai obedecer porque é uma ordem de Jesus para você. E você vai acreditar que a maior prova do amor de Deus por você não é Ele enviar um anjo, um profeta, um querubim, mas foi Ele ter enviado o Filho dele para morrer por você naquela cruz. Bom, isso fechando parênteses aqui, eu fiquei doente, desmaiei, fiquei fraco, porque eu não comi. Então, se você deixar de comer, você vai perder a sua vida, você vai ficar debilitado. Então, a primeira razão porque eu me alimento é porque eu tenho necessidade de me alimentar, senão a vida vai embora desse corpo. Segunda razão porque eu me alimento é porque eu tenho prazer em me alimentar. Você precisa ver eu e o pastor hoje comendo piqui. Não tinha nenhum revólver na minha cabeça dizendo, come piqui, come piqui, come piqui. Não, aquilo ali foi assim, uma maravilha, não foi? Eu estava de olho assim, para ver se o pastor ia ganhar de mim, porque ficou só eu e ele. E eu ralava rapidinho os piqui assim na boca, porque eu vi que ele é bom para comer piqui também. A tigela foi feita para mim e o pastor pegou só para ele. É gostoso, eu tenho prazer em comer.
A pessoa, você chegar assim, ai, picanha de novo, macarronada. Quem não gosta de comer é porque está o quê? Está doente. O seu organismo não está funcionando normal. Existe um vírus que está debilitando você. E você sabe que uma pessoa enferma, um dos primeiros sintomas é que ela perde o apetite. Ela não tem mais prazer de comer. Tem que ir para o hospital tomar sorinho. Aí vem a enfermeira com a sopinha. Porque perdeu o apetite. Está doente. Então quando me coloca comida, eu tenho prazer em comer. Ninguém me obriga a comer. Eu tenho prazer, é uma coisa gostosa. A pessoa diz, almoço de novo. Café da manhã, não existe isso. Você acorda, você tem um prazer de comer. A não ser que você esteja doente. Se você estiver debaixo de anfetaminas, psicotrópicos, barbitúricos, moderador de apetite, você está fora do seu natural, aí sim você pode ter assim alguma rejeição, porque você não está normal, você está debaixo de medicamento ou você está enfermo. Mas normal, você é saudável, e quando você é saudável, você tem prazer em comer. Então, eu me alimento, e a segunda razão porque eu me alimento é porque eu tenho prazer em comer. Quantos aqui tem prazer de comer? Diga amém. Não é gostoso? Não é verdade? É bom demais comer. Eu só não falo que eu gosto de pamonha. O Luiz e a Margarete estão ali. Uma vez eu falei de púlpito lá na Cristã Evangélica de Palmeiras de Goiás. Irmãos, eu gosto muito de pamonha. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Chegava caixas de isopor assim cheio. Eu fiquei empamonhado. Muita pamonha. Tinha muita pamonha. Então, e aí eu gosto mesmo, é bom demais. Então é gostoso. Quando você tem saúde, você tem prazer em comer. E a terceira razão por que eu me alimento é porque eu tenho o hábito de me alimentar, é um costume. Então são 3 razões por que eu como. Eu como porque eu tenho necessidade. Em segundo lugar, eu como porque eu tenho prazer em comer. E em terceiro lugar, eu como porque eu tenho o hábito de me alimentar. Já pensou? Você já viu alguém dizendo, ai meu Deus, tem 4 dias que eu esqueci de almoçar? Você já viu alguém assim? Só se o cara estiver bêbado, drogado, debaixo de alguma droga, sob efeito de alguma droga, aí ele pode esquecer, porque ele está fora o metabolismo dele não está normal. Ninguém esquece de tomar café, de almoçar, de jantar. Se você esquecer, tem algumas coisinhas aqui que começam a falar em língua na sua barriga. As lombrigas começam a fazer um barulhão aí, você já... Aí a lombriga vai estar, tá vendo? Você esqueceu, mas eu não. Então você tem o hábito, é costume de se alimentar. E eu tenho, se eu ficar, a não ser quando eu faço um propósito, que eu vou jejuar, aí eu já estou me programando psicologicamente, eu me preparo para um período de jejum, então eu já sei dominar esses impulsos que vêm com vontade de comer, alguma coisa assim. Então eu já estou com um propósito, eu vou resisti-lo porque eu estou em um propósito de jejum, de oração. Mas normal, você acorda e já pensa no cafezinho, ou num café da manhã, ou no almoço, você já fica pensando, puxa vida, você não esquece, porque você já tem um hábito. Ok, trazendo isso para a vida espiritual, por que eu preciso me alimentar da palavra de Deus? Porque eu tenho necessidade de me alimentar da palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Assim como o meu físico, se não tiver comida, vai debilitar, a minha alma, se não tiver alimento, vai se transformar em uma alma fraca, debilitada. João 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. É nenhum contexto de comer a carne e beber o sangue. Jesus não está falando de canibalismo. Ele está falando, olha, quem de mim se alimenta, esse por mim viverá. E o meu alimento é espírito e vida. Quem se alimenta da minha palavra, recebe a minha vida. É a palavra de Deus que te alimenta, é a palavra de Deus que te fortalece, é a palavra de Deus que te arma contra o inimigo. Está escrito, está escrito, está escrito. Você tem uma arma contra o inimigo, é a palavra de Deus que te torna forte, é a palavra de Deus que dá vida para a sua alma.
Quantas pessoas hoje vivem, leva uma musiquinha, que eu tinha uma bronca quando era novo convertido, levanta aqui, tropeça colar, deu um motivo, você vê essa musiquinha? Meu Deus, de crente que vive tropeçando, caindo, levantando, porque vive com a alma fraca, não tem força na alma, a alma está raquítica, anêmica, não se alimenta. Aí vem as tentações do diabo, o cara diz, que a minha carne é fraca, eu não aguento. Também, cara, você não se alimenta, meu irmão, você não tem força, não lê a palavra, não medita na palavra, não come a palavra. Você tem que entender isso. Jesus disse isso. Assim como o seu físico precisa da comida para manter-se vivo, a sua alma precisa da palavra de Deus. Bíblia Sagrada não é enfeite para ficar na estante de casa, não é amuleto para qualquer doença. Eu abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar no peito do menino. Isso é bibliolatria, minha irmã, meu irmão. Bíblia não é para ficar como um amuleto pendurado, não. Bíblia é para ser lida diariamente. Nós queremos ter prosperidade e esquecemos, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e então será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Josué 1,8, não se aparte do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito, pois então farás prosperar o seu caminho, e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Se alimentar da palavra, porque eu tenho necessidade. E em segundo lugar, eu preciso me alimentar desse livro, porque eu preciso me alimentar por prazer. Ler a Bíblia de novo. Ai, meu Deus, eu só vou ler por causa da consciência, senão você está doente, sua alma precisa ir para o hospital. Tem um vírus na sua alma. Se você não tem prazer por esse livro, você é um crente doente. Pode ter certeza, pode pensar o que você quiser de mim, tem autoridade da Bíblia para falar isso para você. Se você não tem prazer em ler a Bíblia, você está doente espiritualmente. Você não entendeu o Evangelho, porque a Bíblia diz quão prazerosos são para mim os teus mandamentos, e eu amo meditar na lei da tua palavra. Você tem prazer em ler a Bíblia. Prazer em comer desse rolo, esse livro te dá sabedoria. As pessoas perguntam para mim, Edson, onde é que você fez o seu seminário? Eu tenho 26 livros escritos, eu tenho livros em inglês, eu tenho livros em espanhol, eu tenho 23 livros em português editados, todos eles esgotados, sem nunca colocar em nenhuma livraria. Não é porque eu sou bom, não. E as pessoas, onde é que você fez o seu seminário? Eu nunca fiz seminário, nunca fiz um seminário, nunca fiz teologia, nunca fiz, mas eu leio mais do que muitos seminaristas, eu leio mais do que qualquer professor por aí. A sabedoria que Deus me deu vem deste livro. Este livro é o seu segredo. Essa é a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é limpa, ela é cristalina, ela produz frutos de justiça, diz o apóstolo Tiago. Nesse livro está a revelação de Deus para você. E sabe o que você faz? Deixa lá. Pô, como que eu amo esse livro. Esse livro é a palavra de Deus. É bibliolatria, você idolatra o livro, mas você não se alimenta do livro. Você precisa comer desse livro. Eu lembro de um diácono aqui em Brasília. Aqui em Goiás não tem gente assim, é só lá em Brasília e São Paulo. Esse diácono foi convidado para fazer uma visita para uma irmã que já tinha uns meses que não ia para a igreja. E aí o diácono foi visitar essa irmã e ela disse, eu não estou indo na igreja porque eu estou meio enferma e tal, e eu perdi o meu óculos, e eu não consigo ler também e tal. Aí o diácono disse, tá bom, irmã, eu estou vindo do emprego, e eu não trouxe a minha Bíblia, a irmã pode pegar a sua Bíblia para a gente ler? Aí a irmã começou a ficar vermelha.
Meu Deus, onde é que está a minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? E a minha Bíblia, e procura no armário, procura no guarda-roupa, procura em tudo quanto é lugar. Ela não acha Bíblia, e ela entra no quarto dela com uma vergonha. Ela diz: que eu vou dizer para o diácono que eu não tenho Bíblia? Ela disse: eu sei, eu vou orar para Deus me revelar onde é que está a minha Bíblia. E ela dobrou os joelhos assim, e ela foi curvando, ela olhou debaixo da cama, estava a Bíblia dela. Ai, minha Bíblia! Pegou a Bíblia e levou. O diácono pegou a Bíblia e soprou, tal, aquele monte de poeira. Aí na hora que o diácono abriu a Bíblia, a irmã: ai, o meu óculos que eu perdi há 6 meses atrás. Tem gente que perde dinheiro, foto de namorado, gente perde carteira de motorista, perde tudo dentro da Bíblia, guardado na Bíblia. Dá risada, né, pastor Leite? Mas é assim mesmo. Então, quando você está bem, quando você está com saúde, você tem o que por esse livro? Tem prazer em se alimentar desse livro. E, em terceiro lugar, você tem um hábito. Não precisa nenhum pastor ficar te exortando, não precisa ninguém ficar, instigando a sua consciência. Você tem prazer nesse livro. Você tem um hábito de ler esse livro todo dia. Assim como você come todo dia, você precisa da palavra todo dia. Um capítulo, um versículo, uma meditação diária, um devocional. Você se alimenta. Isso aqui é alimento para o seu espírito, para a sua alma. Você vai se fortalecendo. Você vai estudando aquilo que Deus falou para você. Muito bem, isso aqui tudo é aplicação pessoal. De uma forma bem rapidinha, só em alguns minutos, uma aplicação para a congregação. O que mede a saúde de uma igreja? Por que Jesus fala de alimento de um contexto de evangelização? Por que a igreja precisa evangelizar? Em primeiro lugar, a igreja precisa evangelizar porque ela tem necessidade de evangelizar. Porque se a igreja não evangeliza, diz Robert Sumner, a igreja que não evangeliza, em breve ela se fossiliza. E é verdade. E tem um outro escritor alemão, ele diz que a igreja que não evangeliza, em breve deixará de ser igreja, vai ser um clube, mas ela não vai ser igreja. O que é que fortalece a igreja? Não existe nada que fortalece mais uma igreja do que evangelizar. Ganhar almas para Jesus. Vidas se convertendo. Eu pastoreei uma igreja nos Estados Unidos, e toda a Santa Ceia, 14, 15, 11, 20 pessoas, um monte de gente chegando, e a igreja foi crescendo, e 200 membros, e 300 membros, e 400 membros, e o pastor principal da igreja estava muito feliz, e um dia ele chegou para mim e disse: rapaz, o reino de Deus está crescendo nesse lugar. Aí eu olhei para o pastor e falei: pastor, desculpa, eu não quero azedar a sua euforia, a sua alegria por ver essa igreja aqui crescendo, mas eu quero dizer para o senhor que o reino de Deus não está crescendo em nada aqui nesse lugar. E ele me olhou e disse: como que não? Toda a Santa Ceia tem pessoas vindo, se tornando membros. Eu falei: pois é, pastor, tudo isso é por adesão. Tudo por adesão. É o pessoal da Batista, é o pessoal da Metodista, é o pessoal da Quadrangular, é o pessoal que está insatisfeito. É um monte de gente, né? Daqui a pouco esse pessoal também já vai para outra igreja. Pastor, o reino de Deus não está crescendo. Reino de Deus não cresce por adesão. Essa igreja aqui pode daqui a um ano ter 10 mil membros. Se esses 10 mil membros vieram de outras igrejas, o reino de Deus não cresceu nada nessa igreja. Reino de Deus não cresce por adesão. Reino de Deus cresce por conversões. Quando os pecadores são salvos, aí você pode dizer: o reino de Deus está crescendo. Do contrário, você vai dizer: a igreja local está crescendo, a instituição está crescendo, mas o reino de Deus não. O reino de Deus só cresce por conversões. Não é o tanto de outros crentes que vêm para a minha igreja, mas o tanto de pecadores que tiveram uma experiência de salvação e que estão vindo para a igreja para adorar a Deus. Aí você pode dizer: o reino de Deus está crescendo. O tanto de pessoas que você batiza, quantos batizados nós estamos fazendo durante o ano. Aí você pode dizer: o reino de Deus cresceu. Do contrário, você pode dizer: a instituição cresceu, a igreja local cresceu, mas o reino de Deus não cresceu nada. Reino de Deus só cresce por conversão. Por isso nós precisamos evangelizar. E a segunda razão por que uma igreja precisa evangelizar, ela tem que ter o prazer de evangelizar. Prazer. Mantenha a igreja viva.
prazer de ir aos pecadores, prazer de falar de Jesus, prazer de participar de projetos de evangelismo, prazer de alcançar os corações para Jesus. Isso vivifica a igreja, isso incendeia uma igreja. Eu não quero esses tipos de avivamento que estão procurando aí, que faz a pessoa plantar bananeira, que faz a pessoa pular, que faz a pessoa ver tapete de fogo, carro de fogo, que vê as pessoas ver pauzinho de fogo, anjo de fogo. Eu não quero esse tipo de avivamento. Eu quero avivamento que faça com que o inferno seja saqueado e com que o céu seja povoado. Isso é avivamento. Você tem vida quando você leva almas para Deus. O resto, os dons espirituais, que a gente sempre procura pensando que são evidências de um avivamento, isso vem como consequência. O maior avivamento de uma igreja, o que prova o avivamento de uma igreja não é o número de carros que ela tem na sua garagem, a quantidade de dízimo que está no caixa da igreja. O que prova que uma igreja está tendo a bênção de Deus é um número de crentes que estão apaixonados pela evangelização. É gente que tem prazer em ganhar almas. Quer incendiar uma igreja? Ensine essa igreja a ganhar almas. Não tem nada que faz um crente se sentir mais cheio de Deus do que ganhar uma alma para Jesus. Tem coisa, vai para os hospitais, para os asilos, para os orfanatos, para as praças, vai para carta, evangeliza os presidiários. Essa semana mesmo eu mandei vários livros para as prisões. Você tem muitos meios de você evangelizar, de ser útil. O problema é que muita gente está doente. Evangelizar, ganhar alma. Ai, não tem alguém para ganhar a minha. Perdidos dentro da igreja, né? Um monte de gente doente. Mas hoje eu quero dizer que o Espírito Santo vai colocar uma vitamina em você. Ele vai colocar um soro espiritual, vai devolver a sua saúde, e você vai voltar a ter prazer para evangelizar e falar de Jesus para as pessoas. Sabe, as pessoas estão muito preocupadas. Com quem que eu vou me casar? Onde é que eu vou trabalhar? Você acha que Deus... A gente fica tão gastando a nossa vida toda com esse negócio. Onde eu vou me formar, com quem vou me casar, onde eu vou morar. Queridos, isso não tem importância para Deus, desde que você entenda o seguinte: eu vou ganhar almas. Se eu for casar, vai me impedir de ganhar almas? Então não caso. Se eu me casar, vai me ajudar a ganhar almas? Então eu caso. Então não é o casamento, é o propósito da sua vida. A minha profissão vai me impedir de ganhar? Não importa se é médico, se é odontólogo, se é enfermeiro, se é mecânico, não importa. Deus não está preocupado qual vai ser a sua profissão, desde que você ganhe almas. Onde é que eu vou morar? Vou morar na China, vou morar no Japão, vou morar na África, vou morar na Ásia, na Oceania? Não importa onde você vai morar, desde que você ganhe almas. Essa é a preocupação de Deus. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é num contexto de evangelização. Então não importa com quem eu vou me casar, desde que eu ganhe almas. Não importa qual seja a minha profissão, desde que eu ganhe almas. Não importa onde eu vou morar, desde que eu ganhe almas. Quando você entende essa verdade bíblica de Timóteo 2, versículo 4, a vida ganha uma outra perspectiva. A vida você enxerga a vida de forma diferente. Aí você já não fica mais gastando os seus poucos dias que você tem nessa terra com essas coisas. São coisas secundárias. Eu conheço odontólogos que ganham mais almas do que missionários. Conheço. Em quem que você acha que Deus tem mais prazer? Em um médico que evangeliza enquanto está fazendo o seu trabalho? Ou em um missionário que fica o dia inteiro estudando a Bíblia, mas não fala de Jesus para ninguém? Em quem que você acha que Deus tem mais prazer? Em um mecânico que está todo sujo de graxa lá, mas que fala de Jesus para os clientes? Ou em um pregador que só sabe pregar em cima de um púlpito, pregando para a igreja, não sabe evangelizar, não fala de Jesus lá fora? A gente tem que rever essas coisas. O que mantém a igreja viva é ganhar almas, é a razão da igreja estar na terra. Nós estamos aqui por causa das almas que precisam ser ganhas. E em terceiro lugar, a igreja precisa evangelizar, e tem que ser um hábito dela. Precisa ser um hábito da igreja. É hábito a gente evangelizar, a gente está aqui para isso. A gente não pode nunca esquecer disso, só se a gente estiver doente. Debaixo de Gálatas 3, versículo 1, quem vos enfeitiçou? Feitiçaria, fascínio. Jesus disse que os espinhos é o fascínio das riquezas, a sedução do mundo,
Os prazeres desse mundo sufocam a semente. E Paulo usa a palavra fascínio. É um meio que o diabo tem usado para impedir os crentes de produzirem no reino de Deus. E o que a gente produz são almas para Deus. E a gente fica tão apegado: eu quero Deus para colocar um carro novo na minha garagem, ou eu quero Deus para me colocar dentro de uma casa nova, eu quero Deus para colocar dinheiro no meu bolso, eu vou buscar Deus para Ele me colocar numa posição melhor no meu emprego, eu quero Deus para que Ele mande fogo no vizinho que está competindo comigo, Você não entendeu o Evangelho. Você precisa de Deus, primeiro porque você precisa de salvação, e em segundo lugar, você tem comunhão com Deus para conhecê-lo e, como consequência, fazê-lo conhecido nesse mundo que precisa ser salvo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Essa é a pequena meditação que eu trouxe para vocês essa noite, nessa conferência missionária. Que Deus devolva o nosso apetite pela palavra, de forma pessoal. Que Deus devolva o nosso apetite pela evangelização dos povos. Que a gente volte a chorar pelas almas, que a gente volte a derramar noites inteiras em lágrimas diante de Deus a favor da salvação dos povos, que a gente volte a chorar pelo drogado, que a gente volte a chorar pelos perdidos desse mundo, que a gente possa dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor, conte comigo, me use, dá-me o privilégio de levar uma alma. Querido, deixa eu te fazer um pedido, por favor. Se você nunca, não sei quantos anos você tem de crente, mas se você nunca conseguiu levar uma alma para Jesus, peça hoje para Deus esse presente. Diga: Deus, antes de terminar esse ano, me dá o presente de levar uma pessoa. A gente fala ganhar almas, né? Mas quem ganha almas é o Espírito Santo. Mas me dá, Senhor, o privilégio de conduzir uma pessoa ao conhecimento de Jesus. Me dá o privilégio de levar alguém a confessar Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa conferência missionária e também por essa palavra que o Senhor liberou essa noite para abençoar os teus filhos. Ontem o Senhor nos deu uma palavra muito forte. Hoje pela manhã uma pessoa me procurou e disse: você está batendo duro, Deus está batendo muito na gente, e eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, não foi para massagear o ego de ninguém, o Senhor me trouxe aqui para ser a sua voz mesmo, e eu quero que o Senhor incomode mesmo, Senhor, as pessoas, que a tua presença mexa com a gente. Senhor, eu quero te pedir que aquelas pessoas que se sentem fracas aqui essa noite, não conseguem ler, não conseguem orar mais, que ela não se sinta condenada por essa palavra que eu preguei, muito pelo contrário, que o teu Espírito visite esse coração e devolva a ela o apetite pela palavra, fome de Deus, sede de Deus, desejo de Deus, amor pelas almas, paixão pelos perdidos. Que o Senhor restaure a nossa saúde espiritual, Senhor. Tira esse feitiço da igreja, tira esse fascínio que tem seduzido a igreja só para as coisas desse mundo, para dinheiro, para bens, para posse. Senhor, arranca essa sedução do meio do seu povo e leva-nos a viver no teu altar, na tua presença, vivendo para ti, Senhor, e mostrando frutos que glorificam o seu nome, que são almas que são alcançadas para o Senhor através das nossas vidas. Aumenta a nossa visão, Senhor. Ajuda-nos a erguer os olhos e ver esse mundo que precisa de Ti, e entender que à medida em que nós fazemos a Tua vontade, nós estamos nos alimentando, Senhor. Nós estamos nos tornando fortes para a glória do Teu santo nome. Assim eu abençoo os Teus filhos, em o nome de Jesus de Nazaré. E quem recebe essa palavra, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos, por favor. Eu vou só dar um aviso para vocês. Eu quero agradecer aqui a generosidade de vocês em adquirirem o material que eu trouxe.
faltou alguns livros, e se você deseja o livro Deus de Pacto ou Quando o Melhor Aparece, é só dar o nome para a irmã Cláudia, para o seu esposo, irmão Ivan, que eles estão anotando o nome, e depois eu mando esses livros. Mas eu quero falar de 2 seminários que eu fiz para líderes, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho esse estojo aqui, e nesse estojo o seminário chama-se A Importância da Presença de Deus, e é um puxão de orelha na liderança. Isso aqui eu fiz para 600 líderes. 4 coisas que você deve fazer para ter uma igreja bem sucedida diante dos homens, mas ser um fracasso diante de Deus. É um chamado ao arrependimento para a liderança da igreja. Essa mensagem tem feito bem para muitos líderes. E esse outro aqui também para líderes, o ministério de Barnabé. São 5 ações de Barnabé no livro de Atos, também para a liderança. E enfim, tem aí uma miscelânea de CDs que custam R$5 cada. Tem alguns livros ainda, como esse daqui, A Prosperidade dos Homens de Orelhas Furadas. Eu escrevi junto com o meu pastor escreveu como um obreiro, um pastor local, e eu escrevi com uma visão itinerante sobre a mordomia. O que é que significa no Antigo Testamento um homem ter uma orelha furada dentro da cultura judaica, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado, pastor Hélio, obrigado, igreja, eu amei estar com vocês. Espero que Deus abra novas oportunidades para que eu esteja aqui. E eu vi um irmão aqui também de Apucarana. Cadê o irmão de Apucarana? Onde é que está você? Ali, a família de Apucarana, que eu os conheço desde 1990. Meu Deus, 23 anos atrás eu ia pregar lá em Apucarana, eu conheci essa família, é um prazer revê-los. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.